Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou Ana Paula Rodrigues e o vídeo de hoje é mais um vídeo sobre os gêneros literários. Se você já nos acompanha aqui no canal, você então já assistiu a história dos gêneros literários, já assistiu também o vídeo sobre o romance e já assistiu toda a playlist sobre o conto. Então hoje nós vamos conversar mais especificamente sobre o gênero crônica. Que gênero é esse? Queria começar essa nossa reflexão pensando um pouquinho na palavra. Já pararam para pensar no que significa crônica? Essa palavra tem origem grega, tem origem na palavra cronos, que significa tempo. A história de Cronos é uma história interessantíssima, depois vocês procurem aí no Google, que não vai dar tempo de eu falar dela agora. Mas Cronos, então, é o tempo. Quando a gente pensa na crônica, a gente está pensando num tipo de texto que vai capturar um tempo, um pedacinho de tempo, que é um tempo histórico, é um tempo relacionado a um momento específico. Então o cronista, o escritor de crônicas, ele tenta capturar esse tempo. Se houver eventos, o cronista vai organizar esses eventos e vai nos apresentá-los de forma cronológica. Olha a ideia do tempo, de uma organização do tempo. Então acho que aí a gente já tem uma chave, um ponto de partida para pensar nesse gênero crônica, para esse gênero, pensar um pouquinho nesse gênero que parte dessa ideia de tempo. E aí, para me ajudar, claro que eu estou aqui com o meu querido Carlos Reis e o seu dicionário de estudos narrativos. Para quem já me acompanha aqui no canal, já viu, né, muitas vezes esse dicionário. Uso sempre quando a gente precisa pensar um conceito, trazer um conceito, um embasamento aí um pouco mais teórico. Então aqui na página 69 do Dicionário de Estudos Narrativos, o Carlos Reis vai nos dizer o seguinte: a crônica é um gênero narrativo em que se relata de forma breve e em termos subjetivos um episódio singular, um incidente ou uma ação observados no cotidiano do cronista, para além de traduzir uma certa temporalidade histórica e uma circunstância de vivência pessoal. A crônica visa normalmente o público alargado da imprensa escrita. Esse aqui é o comecinho da conceituação do Carlos Reis. Eu acho que já tem várias coisas interessantes aqui para a gente pensar. Primeiro, que é uma forma breve. Então a crônica é um texto curto, né? Ele vai tratar de um episódio singular, porque ele é curto, então não dá tempo de tratar de muitos eventos. Ele parte de um incidente ou uma ação do cotidiano. Então a crônica tem muito essa pegada do cotidiano, de algo que é do dia a dia, de uma situação que ela é possível e visível para a maioria das pessoas. A questão é que nem sempre a gente tem o olhar, não é? Para observar para além do cotidiano. É isso que o cronista vai tentar fazer. Ele vai partir então de uma vivência pessoal, então é muito comum que as crônicas partam desta observação, dessa vivência pessoal. E aí o Carlos Reis vai nos dizer aqui que ela normalmente visa um público alargado, um público grande, é o público do jornal, não é? Então essa é uma coisa para a gente ter em mente. O auge, o apogeu da crônica, digamos assim, ele se dá na época em que o jornal impresso vive o seu apogeu. Então essas duas coisas estão ligadas. Mas a gente pode pensar na crônica também como um percurso histórico. Nem sempre a crônica teve essas características que eu acabei de falar para vocês. Quando a gente pensa na crônica da Idade Média, nos cronicões, né, nos cronistas reais, a gente está pensando numa coisa que é o antepassado do que hoje é a historiografia, não é? Os estudos da história. Então os cronicões, eles eram estruturas narrativas, construções narrativas que tinham por objetivo contar eventos importantes num tempo, normalmente a partir de documentos ou de testemunhos. Então tinha alguém que viveu aquela história e contou aquela história, então era importante. E tinha também uma função, em geral, que era destacar o herói, que normalmente era o rei, né? Então era muito comum que os grandes reis da Idade Média tivessem os seus próprios cronistas, que iam contar as histórias, as aventuras, digamos assim,
desses reis, claro que de um ponto de vista real, no sentido rei, não é? Então, o rei sempre saia bonito nas histórias, não é? Então, tinha essa ideia de você criar, construir uma figura real, que depois vai virar a construção de um país, de uma nação, de uma história, né? Da história oficial. Então, é interessante a gente pensar nisso. Quem lembra das aulas de literatura, quando a gente estuda literatura portuguesa, por exemplo, a gente começa lá no Fernão Lopes, que era o cronista do rei, não é? Então, ele tinha essa função de contar os acontecimentos, os eventos de um determinado período de tempo e garantir que aquilo fosse transmitido, que aquilo fosse passado, que aquilo se tornasse a história, não é? Então essa é o tipo de crônica da Idade Média. Hoje a nossa intenção aqui é pensar um pouquinho na crônica literária, né? Que vai surgir não com a imprensa, mas vai se desenvolver, não é, mais a partir da imprensa. Quanto maior a imprensa vai se tornando, quanto maior a difusão do jornal, maior a difusão da crônica. E aí a gente vai pensando na definição aqui do Carlos Reis, né? Um número elevado de leitores, porque quanto mais gente está lendo o jornal, mais gente está lendo a crônica, mais gente está conhecendo aquele escritor. E aí, o Carlos Reis vai citar aqui um cronista maravilhoso, o nosso querido Machado de Assis, não é? Que foi um cronista muito importante. E aí ele vai dizer aqui o seguinte, tá na página 71 do Carlos Reis. No nosso tempo, né, atualmente, a crônica de imprensa representa o registro de um fato ou de um incidente retirado do cotidiano e aparentemente destituído de significado. Machado de Assis situa a origem da crônica naquela atitude a que chamou debicar os sucessos do dia. Sabe, dar uma fofocadinha nos acontecimentos no dia a dia? Como fazem duas vizinhas em diálogo. E aí o Carlos Reis cita o texto do Machado que eu vou ler para vocês. Provavelmente, tá pensando nas duas vizinhas, né? Provavelmente começaram a lastimar-se do calor. Uma dizia que não pudera comer ao jantar, outra que tinha a camisa mais ensopada que as ervas que comeram. Passar das ervas às plantações do morador fronteiro e logo às tropelhas amatórias do dito morador, e o resto era a coisa mais fácil, natural e possível do mundo. Eis a origem da crônica, né? Esse texto está no Crônicas Escolhidas do Machado de Assis. E aí percebo que o nosso Machado, sempre irônico, né, demais, ele vai pensar, ele vai dizer justamente isso, que uma coisa do dia a dia, estava muito calor. Então, esse é o ponto que do calor, porque a gente comeu no jantar, para o vizinho da frente, para a amante do vizinho, pronto, você já tem uma história. Você já tem uma reflexão, não é? Então, a ideia de que a crônica surge aí dessas coisas mais rasteiras. E aí é interessante a gente pensar nessa crônica, não é? Literária, que vem no jornal, né? Então é um gênero híbrido, essa é uma discussão também, porque o gênero crônica, ele é um gênero que se aproxima do jornalismo, mas também se aproxima da reflexão e ele se aproxima do conto muitas vezes. Existem grandes contistas e romantistas que são cronistas, então claro que o grande escritor, ele é grande em tudo aquilo que ele vai escrever, uma coisa muito simples ali do cotidiano pode se tornar uma reflexão enorme, né? Então vamos pensar no número elevado de leitores, na influência que os cronistas passam a ter sobre os leitores. Então quanto mais gente lendo o jornal, mais gente lendo a crônica, mais gente pensando como o cronista, concordando ou discordando, mas o cronista vai virando um influencer, assim, né? Porque ele vai dando aí, de uma certa maneira, os caminhos para a reflexão. A crônica também se caracteriza por um discurso acessível, porque ele está no jornal, ele é para ser lido pela pessoa que está lendo a seção de esportes, aí ele lê a seção de crimes, aí ele lê a crônica, depois ele lê a receita, não é? Então ele está nesse gênero aí super de viagem, né? Ele vai ler aqui, lê ali, lê para lá, ele vai alternando quase num hipertexto. E também é um gênero centrado na atualidade, no Cronos, nesse tempo que é o tempo do escritor,
é o tempo do cronista e que é o tempo desse primeiro leitor, né? O leitor do jornal, é o leitor que está aí num primeiro momento. E aí, em muitos momentos, a crônica foi considerada um gênero menor. A gente já discutiu isso aqui várias vezes, né? Quando a gente falou do romance, para quem não assistiu ainda, eu vou deixar o link do vídeo do romance. O romance também, durante muito tempo, foi considerado um gênero menor e depois ele se transformou no gênero da elite literária, intelectual. A crônica vem vivendo assim nessa montanha-russa de emoções, né? Que é muito frequentemente considerada um gênero menor. Porque justamente trata de questões do cotidiano, porque são textos curtos, textos que vão ser publicados no jornal. Uma das questões que afeta muito a crônica é justamente a rapidez. Muitos cronistas escrevem semanalmente para os jornais, né? São contratados pelos jornais e tiveram ou têm que escrever uma crônica por semana. Haja criatividade, reflexão, tempo, né, de fazer tudo que a pessoa tem que fazer na vida e ainda escrever uma crônica semanal. Então, às vezes, isso compromete um pouco alguns textos, mas se a gente pensar que Machado de Assis era cronista, dá para chamar de gênero menor, né? Se a gente pensar que essa de Queiroz também era cronista, que o Émile Zola era cronista, que aqui entre os nossos tantos maravilhosos, o Drummond, por exemplo, dedicou anos e anos à crônica, a Cecília Meirelles, a Clarice Lispector. Como é que alguém vai dizer que uma crônica da Clarice Lispector é um gênero menor? Dá, não é? A Clarice tinha, dentre as suas muitas genialidades, né, aquela capacidade maravilhosa de pegar uma coisa das mais banais, um problema no fogão, no forno, uma receita, e num caderno dedicado à mulher, ao feminino, aquela coisa super, né, misógina, transformar aquilo numa reflexão enorme, que tirava a mulher daquele senso comum e opressivo de ter que só pensar no jantar, no marido e nos filhos, e vai fazer essa mulher refletir sobre coisas muito maiores, num textinho curto que vinha no pé da página, né, disfarçado ali de uma crônica que não queria dizer nada, mas que queria dizer tudo. Então, como é que a gente vai chamar de gênero menor? Isso é um problema. Outra pessoa, outro grande escritor, o Gabriel Garcia Marques, né, para falar de língua espanhola, que também escreveu muitas crônicas, e um dos meus queridos, assim, máximos, José Saramago, também se dedicou às crônicas. Como é que a gente fala que um time desse, né, escreveu num gênero menor? E o Saramago não só escreveu crônicas, como ele também escreveu textos de reflexão sobre a crônica, né? Textos de caráter mais crítico. E o Carlos Reis, que não é bobo nem nada, começou o texto dele citando Machado e vai citar, claro, o Saramago. Então eu vou ler para vocês também o trechinho em que ele cita o Saramago. Vamos lá. Então o Carlos Reis trouxe aqui as características, não é? Da crônica, vai dizer o seguinte: a crônica corresponde em geral, estou citando o Saramago, a um texto curto, consequência quer de uma inspiração imediata e não necessariamente aprofundada, quer de um diálogo deliberado com o cotidiano ocasional, mas sempre exigindo do escritor, num caso como no outro, capacidade de medida e de concentração, a par de sensibilidade a estímulos que à primeira impressão poderão parecer de pouca relevância, mas que virão a ser, porventura, os que mais fundo hão de penetrar no espírito do leitor. Então olha o Saramago aí dizendo pra gente que o cronista, né, o escritor de crônicas, vai observar no que quase é banal, naquele aspecto do cotidiano que ninguém presta atenção. A partir disso, ele vai conseguir, não é, causar uma impressão na alma do leitor. O leitor vai carregar essa reflexão, vai carregar esse questionamento, esse pensamento aí para a sua vida. Então, o Saramago tem esse texto lindo que está na internet fácil. Eu vou deixar o link para vocês. O texto todo é super bacana. Então, depois, para quem tiver interesse, estiver pesquisando sobre a crônica, vale a pena dar uma lida nesse texto. Nesse texto, ele fala também
sobre a importância que a crônica teve no percurso dele como romancista. Quanto dos seus romances ou das suas personagens ou de alguns contos vieram de ideias que começam com a crônica. Então é interessante a gente pensar que o escritor está fazendo também esses paralelos, está trabalhando esses gêneros sem essa separação estanque que a gente faz didaticamente, pedagogicamente. Então é interessante como o Saramago vai fazer. O texto dele se chama A Crônica como Aprendizagem, uma experiência pessoal. E é isso que ele faz, ele fala da experiência dele como escritor, seja de crônica, seja de conto, seja de romance. Então é um texto que vale a pena bastante ler. E aí, o Carlos Reis, que não é bom nem nada, vai citar mais um grande estudioso para falar da crônica. Vai citar o nosso querido Antônio Cândido, não é? Já falei dele aqui em sei lá quantos mil vídeos, então se você já nos acompanha já sabe que é um professor importantíssimo, né? Que nós tivemos aqui na Universidade de São Paulo, grande estudioso, grande crítico literário, tem uma fortuna crítica imensa, milhões de coisas na internet, vale muito a pena pesquisar. E aí, eu imprimi aqui para ler para vocês um trechinho desse texto do Antônio Cândido que chama A Vida ao Rés do Chão, que já é uma imagem linda, não é? Vou ler o pedacinho, aí vocês vão entender melhor. Esse texto foi publicado, foi escrito pelo Antônio Cândido para servir de introdução, de prefácio, para uma série que chama Para Gostar de Ler. E aí era uma série de muitos volumes que publicou contos, tinha a série de contos e tinha a série de crônicas. E aí o Antônio Cândido então escreveu esse texto para introduzir, para prefaciar um dos volumes de crônicas. Então ele fala dos cronistas que compõem esse volume, mas faz uma reflexão sobre a crônica de forma geral. Então eu separei aqui alguns trechinhos para a gente ler. Então Antônio Cândido, estou fazendo a citação, vai dizer o seguinte: a crônica não é um gênero maior. Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas que lhe dessem o brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se pensaria em atribuir o prêmio Nobel a um cronista, por melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor. Graças a Deus, seria o caso de dizer, porque sendo assim, ela fica perto de nós. E para muitos pode servir de caminho, não apenas para a vida, que ela serve de perto, mas para a literatura. Como dizem os 4 cronistas deste livro na linda introdução ao primeiro volume da série. Por meio dos assuntos, da composição aparentemente solta, do ar de coisa sem necessidade que costuma assumir, ela se ajusta à sensibilidade de todo dia. Principalmente porque elabora uma linguagem que fala de perto ao nosso modo de ser mais natural. Na sua despretensão, humaniza. E esta humanização lhe permite, como compensação sorrateira, recuperar com a outra mão uma certa profundidade de significado e um certo acabamento de forma que de repente podem fazer dela uma inesperada, embora discreta, candidata à perfeição. Então vejam que bonito essa ideia do Antônio Cândido de que ele está justamente discutindo a questão do gênero, é maior, é menor, mas ninguém vai dar um prêmio Nobel para um cronista, né, para um escritor que seja só cronista. Aí ele diz, pois é, mas é assim, no rés do chão, né, baixinho, pertinho da gente, nos fatos do cotidiano, que o grande cronista consegue discutir questões importantes, aproximar o leitor da palavra, aproximar o leitor da literatura e humanizar o leitor. Não é? Então é um texto belíssimo, aí eu vou pular aqui um pedacinho, e ele vai dizer o seguinte, a crônica não tem pretensões a durar, uma vez que é filha do jornal e da era da máquina, onde tudo acaba tão depressa. Ela não foi feita originalmente para o livro, mas para essa publicação efêmera, que se compra num dia e no dia seguinte é usada para embrulhar um par de sapatos ou forrar o chão da cozinha.
Por se abrigar neste veículo transitório, o seu intuito não é o dos escritores que pensam em ficar, isto é, permanecer na lembrança e na admiração da posteridade. E a sua perspectiva não é a dos que escrevem do alto da montanha, mas do simples rés do chão. Por isso mesmo, consegue quase sem querer transformar a literatura em algo íntimo com relação à vida de cada um. E quando passa do jornal ao livro, nós verificamos, meio espantados, que a sua durabilidade pode ser maior do que ela própria pensava. Não é lindo? Vou deixar aqui também na descrição o link para esse texto. É um texto muito conhecido do Antônio Cândido, bem fácil de achar na internet, mas eu vou deixar o link do PDF para vocês, porque é um texto belíssimo, vale muito a pena sorver aí cada palavra. E aí, vamos pensar um pouquinho na crônica da atualidade, né? Porque quando a gente pensa na crônica muito próxima do jornal, o que a gente tem hoje é que o jornal impresso perdeu muito espaço, né? O jornal impresso hoje não é mais o que já foi um dia. E no jornal impresso hoje, a literatura, de forma geral, perdeu muito espaço. Os cadernos literários, né? Os cadernos culturais desapareceram, né? Os cadernos de arte desapareceram aí dos jornais impressos. Então, hoje você tem menos espaço no jornal impresso. Uma parte do espaço que ainda existe, ele é ocupado por profissionais de outras áreas, não é? E que vão escrever crônicas ou artigos ou textos de opinião a partir das suas especificidades, das suas áreas de atuação. E aí, quando a gente pensa na crônica literária, onde é que a gente vai encontrar essa crônica literária? Não é? A gente vai encontrar nos jornais online, que ainda cedem algum espaço para isso, nos sites, não é? A gente tem muitos sites, tanto sites pessoais quanto sites jornalísticos, né, de grupos aí de escritores que vão divulgar as crônicas. Tem até um portal, chama Portal da Crônica Brasileira, vou deixar também o link na descrição. É um portal bacaníssimo em que a gente encontra, são mais de 3.000 crônicas que estão arquivadas desde os anos 50, crônicas que foram publicadas em diferentes jornais, em diferentes épocas e que foram reunidas nesse portal, então vale muito a pena fazer essa pesquisa de crônicas, né, do passado. Mas a gente também tem os blogs que hoje, nos quais hoje os escritores podem escrever e escrevem, né, e tem esse espaço de voz. Bom, a gente tem uma infinidade de cronistas maravilhosos. Eu poderia ficar aqui 2 horas listando e seria injusto, porque ainda ia faltar muita gente, né? Mas quando a gente pensa nesse portal da crônica brasileira, é interessante que eles separam assim, até por temática. Então, por exemplo, crônicas sobre esporte, aí tem lá o Nelson Rodrigues, por exemplo, né? Então ele tem crônicas sobre amigos, crônicas sobre política, mas sempre escritas nesse viés literário. A gente tem inúmeros outros escritores, como Lima Barreto, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, o Inácio de Loyola Brandão, todos autores que publicaram, né, ao longo das últimas séculos, né, desde o século XIX, aí, no século XX. E a gente tem hoje, eu vou citar 3 que eu gosto, assim, vocês sabem que eu gosto, quem já me acompanha aqui sabe, que são autores que vêm publicando bastante. Então, o Mia Couto, que é um escritor moçambicano, tem colaborado com inúmeros jornais e veículos de imprensa, então de tempos em tempos reúnem as crônicas dele, aí são publicadas em livro, então dá para achar tanto na internet pelos veículos de comunicação, quanto já publicadas em livro. Tem o angolano Água Lusa, que eu também amo, vocês sabem, e ele escreve para um jornal brasileiro, eu até já compartilhei lá no Instagram as crônicas dele, então ele tem esse olhar muito interessante sobre questões que são mundiais e questões que são muito locais, e ele tem esse olhar interessante, sempre muito literário, crônicas que eu gosto muito. E dos brasileiros tem o Julián Fuchs, que é o escritor paulista, que também tem uma coluna semanal, é um desses casos em que além dos seus projetos literários e de todos os seus outros trabalhos, ele dedica aí semanalmente uma produção que é literária, mas que está num veículo grande de comunicação impressa aí na internet. Então, dá para procurar esses 3 cronistas para ler sobre o que eles estão pensando e o que eles estão escrevendo na atualidade. Claro que existem muitos outros, então
Você que gosta de cronistas, que tem acompanhado aí os cronistas, deixa pra gente nos comentários, todos aqueles que eu não falei, que não deu tempo aqui de falar, compartilhem com a gente as suas crônicas favoritas ou seus cronistas favoritos. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje, que vocês compartilhem nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer esse mundo, que é o mundo das crônicas e tantos outros mundos possíveis. Vejo vocês na próxima leitura.